Bianca, tudo bem? Meninas, hoje a gente vai ter uma live, só tô esperando o doutor entrar aqui na live, tá bom? Oi, doutor Christian, tudo bem? Que daí eu já vou mandar a solicitação pra ele e daí ele vai participar aqui com a gente. Vocês podem estar enviando as perguntas aqui na... Ó, o doutor já entrou. Na live. Doutor, você tá pelo MEC? Porque tá dizendo que você não pode participar. E semana passada, uma outra cirurgia plástica, ela tava pelo MEC também, não conseguiu entrar. Tem que ser pelo celular. Oi, vítimas da bioplastia. Oi, Jasmin. Só tô esperando o doutor trocar pro celular, que daí eu começo a live com ele aqui. Não sei por que isso no Instagram, mas eu não consigo fazer live pelo Mac. Podem estar enviando as perguntas já, meninas, que daí eu já vou separando, tá bom? Tem uma caixinha de perguntas com uma interrogação ali embaixo que vocês podem enviar e também durante a live. Com o Dr. Windson, ele é do Mato Grosso. Gente, talvez não seja. Eu tô meio perdida que a live com tanto médico. Mas acho... Ó, o Dr. Windson já aceitou. Oi, tudo bem, doutor? Tudo bom? Boa noite. Boa noite. Então, quero agradecer ao doutor por ter aceito participar da live aqui na página. Eu que agradeço participar. É um prazer aí poder ajudar os pacientes, solucionando algumas dúvidas aí. Sim. Então, o doutor poderia apresentar para as seguidoras que ainda não conhecem o doutor, de onde o doutor é, sua formação. Ok. Meu nome é Winston Ueda, eu sou cirurgião plástico. Eu moro em Belo Horizonte, fiz minha formação completa aqui, tanto de faculdade quanto a residência. Fiz minha residência no Hospital Mater Dei e continuo trabalhando aqui, moro aqui a longa data já. E hoje, praticamente, vamos dizer assim, trabalho com cirurgia plástica e estética, ok? Que nós temos essa área da reconstrutora e eu trabalho mais com a parte estética. Uhum. Obrigada, doutor. Então, eu vou dar início às perguntas aqui. Ok. Primeiro, eu vou começar pelo celular e daí a gente vai intercalando entre a live, que daí fica mais participativo das meninas, né? Ok. A primeira é, até que enfim, BH. Uhul! E eu até hoje não remarquei minha cirurgia por conta de decidir qual prótese colocar. Poliuretano ou texturizada, submuscular ou subglandular. Como me deu essa opção, estou muito em dúvida. Pede para o doutor falar da poliuretano, vantagens e desvantagens, por favor. São os dois tipos de prótese que a gente tem, né, Mário? É de silicone, a tradicional, e temos o silicone com poliuretano. Esse poliuretano, nos meus trabalhos, eu costumo orientar meus pacientes quando é acima do músculo. O que eles nos orientam é que o poliuretano ele causa uma fibrose e a prótese desce menos, né? Ela fica mais fixa, como acontece no retromuscular, quando a prótese fica mais retraída, mais presa. Então, como eu uso muito retromuscular, na maioria dos casos, quando eu consigo, quando eu posso, raramente eu uso poliuretano, entendeu? Porque não tem a necessidade dessa prótese ficar presa devido ao material, já que o músculo peitoral vai segurar essa prótese já, né? Uhum. Então, a prótese de poliuretano ela tem o mesmo efeito que o silicone embaixo do músculo? Debaixo do músculo vai ter o mesmo efeito, ele vai se reter. Na verdade, eu costumo orientar o poliuretano nos casos que a paciente não quer colocar por algum motivo ou não pode colocar abaixo do músculo, aí eu coloco em cima do músculo ela para ela ficar mais fixa, não descer tanto, né? Uhum. Eu vou fazer uma pergunta aqui na live, eu vou esperar um pouquinho, só um minutinho. Foi bem no comecinho que ela mandou sobre o cirúrgico. E entrou bastante gente na live, daí foi lá pra cima.
Ah, já elogiaram o doutor. A Daniele Diniz Moreira falou o melhor doutor. Amei minha cirurgia com ele. Deixa eu ver aqui, cadê a parte do... A Daniele perguntou, sutiã cirúrgico pode ser usado por um período maior? Pode, sem problema algum. Eu recomendo para os meus pacientes que usem até os 3 meses, de 2 a 3 meses, dependendo do tamanho da prótese, da consistência da pele, da qualidade da pele do meu paciente, né? Que ele ajuda, além de posicionar a prótese, acabar o processo de formação da cápsula, onde essa prótese vai ficar presa. Mas se quiser usar mais a longa data, não tem problema. Pelo contrário, tem muitos pacientes nossos que usam por longa data e dizem, ah, doutor, estou me sentindo muito melhor. Quando eu tiro o sutiã, dá a impressão que minha prótese vai descer ou coisas do tipo, né? Tem contraindicação alguma. Eu sempre digo que às vezes não é tão estético para usar com algumas roupas. Uhum. E é verdade também que ele mantém a prótese por mais tempo em pé? O que eu digo aos meus pacientes? Não digo ele manter a prótese, ele mantém por mais tempo a mama bem posicionada, entendeu? E o que eu sempre digo para os meus pacientes, assim como às vezes tem essa pergunta, igual a paciente falou anteriormente, da prótese grande ou pequena ou coisas afins, quanto maior, mais vai puxar para baixo devido à gravidade. Aumenta a tendência de esticar essa pele e ter uma pitose mais precoce. Então, eu oriento que, quando puder, use ou o sutiã cirúrgico ou um sutiã que vá reduzir esse, vamos dizer assim, o peso da prótese e o da mama sobre a pele, entendeu? Uhum. Obrigada, doutor. Vou para a próxima pergunta aqui. Como cuidar do umbigo após a abdominoplastia? Os cuidados, eu acho, vamos dizer assim, cada um tem seus cuidados dos cirurgiões plásticos. Eu vejo muito isso, vamos dizer assim, uma questão que é muito comum aqui no nosso consultório, que até é uma das cirurgias que eu mais faço, que é abdômen com lipo. E a questão é que, igual, tem pacientes, tem médicos que fazem neo-umbigo sempre. Eu costumo sempre usar o umbigo antigo. E, infelizmente, ele tem a chance de retrair e fechar o umbigo, né? Então, eu sempre uso a órtese de silicone a partir dos 20 dias, por aí, quando a cicatriz já está boa, já está bem cicatrizada, legal, para não deixar fechar e a gente controlando esse formato. Exemplo, tem paciente que gosta de umbigos maiores. O que eu digo? Vamos usar a órtese por mais tempo para que ele fique maior. Algumas falam, oh, doutor, estou achando que está muito grande. A gente usa uma órtese menor para ela tentar reduzir, ficar um orifício menor do umbigo, né? Uhum. Obrigada, doutor. Ali vários elogios das meninas também mandaram um monte, só que eu não vou ler, porque senão acaba atrapalhando as perguntas. Mas todas estão falando melhor cirurgião. Fico feliz que Ah, estejam gostando aí, as pacientes. Trabalhamos para isso. é verdade. A Bruna Camilo falou: estrias além do tamanho, o plano colocado pode interferir no surgimento? O que eu digo sempre para os meus pacientes? A prótese retomuscular, quando a gente acaba de colocar, ela tem um formato, causa um formato diferente na mama. Eu sempre digo para meus pacientes que ela vai ficar quadrada até o músculo relaxar e a prótese tomar o formato de verdade que ela vai ficar. Então, nos meus pacientes, quando eu coloco abaixo do músculo, eu tenho visto aqui na clínica muito menos chances de estrias. No entanto, Mário, próteses grandes, de volumes grandes, igual já coloquei 520, 600, 650, volumes maiores, infelizmente, a atração que o músculo causa, a pressão que o músculo causa, não consegue restringir esse estiramento, essa tensão que faz na pele, e muitas vezes acontece de dar estria assim mesmo, entendeu? Mas eu vejo muito mais estrias nos casos de próteses grandes em cima do músculo. Uhum. Isso seria porque o músculo vai se soltando aos poucos? E isso, o músculo ele ajuda a fazer uma compressão da prótese, tanto é que ela fica um pouco, vamos dizer assim, quadrada no começo, que o músculo ajuda a prender ela, e ela não se estende de uma vez só e estica a pele, entendeu? Normalmente a gente põe uma prótese grande em cima do músculo, aquela tensão de esticar de uma vez a prótese já entra, já estica de uma vez, estica muito a pele, entendeu? Normalmente, essas próteses maiores em cima do músculo, é muito comum acontecer de estrias. Eu recomendo muitas vezes também do paciente de começar a hidratar bem antes da cirurgia a pele e continuar hidratando por longa data, 6 meses aí pós-cirúrgico, que até a prótese se assentar, a pele chegar ao ponto verdadeiro dela. Uhum. Tem até uma pergunta sobre isso, sobre estrias aqui, já vamos emendar nessa parte, então.
perguntaram se é melhor creme ou óleo e quanto tempo antes, né? Depois a gente sabe que é 6 meses, mas e antes quanto tempo? E mistura creme com óleo? Quantas vezes ao dia? Como que funciona? O que eu oriento aos meus pacientes aqui da clínica é o seguinte: alguns pacientes vêm à consulta 2, 3 meses antes. Quanto antes começar, que tiver uma pele de melhor qualidade, eu recomendo que comece antes. E alguns casos, infelizmente, acontece do paciente vir, igual hoje teve uma consulta que ela quer operar o mais breve possível. Provavelmente ela não vai ter tempo de hidratar por longa data, alguns meses. O que eu oriento? Sempre quanto antes melhor, para melhorar a qualidade da pele. E quanto ao creme ou óleo, eu acho que a gente tem bons produtos, tanto como creme ou como óleo. O que eu digo só é que a gente tem que hidratar muito, igual você falou de quantas vezes, eu digo para o meu paciente que ele passe, vamos dizer assim, quando ele lembrar, igual eu costumo dizer no consultório, você lembrou que tem que hidratar a mama, hidrata. Ah, mas e aí? Muito, até algumas vezes começa a ficar muito oleosa a pele, dá algumas pústulazinhas. O que eu digo é que as pústulazinhas, essas lesõezinhas somem, não deixam cicatrizes, já a estria depois de dada, infelizmente, é um pouco mais difícil de ter um tratamento, né? Uhum. E também uma alimentação para evitar estrias. O que seria alimentos que ajudam a... O que eu recomendo quanto à alimentação, até não tenho muitas restrições quanto a isso, eu peço que tenha uma alimentação saudável, ou, vamos dizer assim, bacana, e em alguns casos estimula o uso de colágeno ou algumas substâncias do tipo, entendeu? Uhum. Obrigada, doutor. A Duda Camargo perguntou. Ela é de Arcos, Minas Gerais. Tem como fazer mama com prótese mais lipo e injetar a gordura no bumbum? O que eu tenho dito muito não é proibido fazer várias cirurgias conjugadas. O que eu ultimamente não tenho feito são cirurgias, eu avaliando, dependendo de cada paciente, se eu avaliar e eu achar que for uma cirurgia muito longa, ou for espoliar muito o meu paciente, o estado geral dele, ou a cirurgia for durar 6, 7 horas, eu não costumo fazer. Aí eu costumo fracionar. Exemplo, Winston, tem uma mama difícil, uma mama muito grande, vamos reduzir 1 quilo, 1,5 quilo de cada mama, e ainda é uma lipo maior. Não costumo orientar mais isso, não, sabe? Eu costumo dizer hoje, vamos fazer fracionado. Uhum. Já fiz Obrigada, essas doutor. cirurgias maiores conjugadas, alguns casos, e uma das coisas que eu percebi, além dos resultados da cicatrização, às vezes ser um pouco mais difícil tudo isso, a recuperação no pós fica um pouco mais difícil porque o paciente acaba sendo esfoliado muito, a questão geral, entendeu? Além do risco de trombose de cirurgias muito longas. Uhum. E também na questão da cicatrização demora um pouco mais, né? Porque o corpo inteiro, várias cicatrizes que o corpo precisa cicatrizar. É bem isso que eu digo para o meu paciente, que é como se ele tivesse machucado uma área pequena e você vai recuperar uma área pequena. Uma cirurgia conjugada, vamos dizer assim, gigante ou muito grande, ela tem que ter, ela vai estar cicatrizando ao mesmo tempo tudo isso. O que vai acontecer é que às vezes dificulta um pouquinho essa cicatrização, entendeu? Uhum. Obrigada, doutor. A Gisele, ela perguntou se o doutor está atendendo planos de saúde. Não, não atendo mais planos. Uhum. Obrigada. Aqui perguntaram como ter um resultado com o colo superior bem marcado, estilo bolinha. Isso é muito variável. O que eu digo para os meus pacientes quando a gente vai fazer isso? Ou no amasto, ou seja só em uma prótese de mama. Para ficar mais alto, mais marcado, igual o paciente gosta, às vezes um pouco mais alto, marcar aqui bem marcado, eu oriento que a gente coloque uma saúde. Desculpa, a rinite não é corona. Sempre na hora da live parece que começa a me dar espirro. Sem problema, saúde aí. Obrigada. O que eu digo é que a gente precisa, às vezes, colocar uma prótese maior para tentar marcar uma altura mais alta. Às vezes, uma paciente alta, a gente precisa disso. É uma prótese mais volumosa, que tem mais volume, um perfil mais alto. E também, dependendo da situação, se a paciente tiver um tecido adiposo, um tecido mamário muito grande, se eu colocar uma prótese pequena, não vai ter essa marcação que elas gostam, que é tipo como se fosse a pele em cima da prótese, entendeu? E muitas vezes o que eu oriento é que a gente coloque uma prótese maior e faça um amasto tentando tirar uma quantidade considerável de tecido mamário, respeitando essa parte aí de ter que ter um limite que a gente tem que deixar de tecido mamário para fechar e para manter a vascularização bacana da mama.
simplificando, 2 pontos. Ou uma prótese grande, em pacientes que tenha, vamos dizer assim, um tórax longo, uma região torácica maior. E nos pacientes que, além de ter isso, tem muito tecido mamário, eu costumo arrancar bastante tecido mamário. Uhum. E que nem o doutor falou ali no caso da prótese de 650 ml, ela ficou com o resultado marcadinho? Ficou marcado. Na verdade, essa paciente, até uma paciente que ela tinha colocado uma prótese de 400, eu orientei achando que ela já ia achar grande, acabou que ela não achou grande, aí eu orientei que a gente aumentasse. Aí ficou mais marcado ainda, vamos dizer assim, Uhum. E era subglandular ou submuscular? submuscular. É porque as meninas sempre têm essa dúvida, né? Que o submuscular tem que não fica marcadinho, né? Que não marca Mas tanto. ele marca depois de um tempo, né? Ele demora um pouco mais para dar o resultado. Igual eu disse antes, ele fica meio quadrado no começo, não tem um formato legal, né? E o que eu digo também disso aí, que igual eu te falei antes, o tecido entre a pele e a prótese fica um pouco maior realmente. Então, muitas vezes, o que eu ia colocar em cima do músculo, quando eu vou colocar embaixo do músculo, eu costumo aumentar um pouquinho a prótese. Ah, eu queria colocar 300 subglandular. Aí eu oriento, vamos colocar 400 ou 350, 375, só que reto muscular. Ainda mais quando são próteses maiores, que igual eu disse, são mais pesadas e vai forçar muito essa pele aí, né? Se ficar só em cima do músculo. Então, é mais uma orientação que normalmente eu aconselho meu paciente que coloque embaixo do músculo. Uhum. Obrigada, doutor. A Aline perguntou como que ela deve dormir, a melhor posição para dormir. Eu não sei se é de prótese ou se é de abdômen ou de lipo. O doutor poderia citar das opções Sim, possíveis? prótese, tanto mama, mastopexia, prótese ou, vamos dizer assim, abdômen e lipo, eu sempre recomendo meu paciente que até de 30 a 60 dias, dependendo da cicatrização e da evolução de cada um, que eu oriento que durma de barriga para cima. A mama, vários motivos. Eu tenho um certo temor dessa paciente, por acaso, já estar de lado e durante a noite acordar de bruço, comprimindo a cicatriz das areolas e coisas do tipo, por isso também já não oriento. Além de correr um risco de precoce de deslocar devido à posição e gravidade da prótese, né? Apesar de muitas vezes estar embaixo do músculo. E quanto ao abdômen, que eu digo, é para não correr o risco também de comprimir mais um lado do que o outro. Tenho certa cautela quanto a isso, para às vezes você dormir mais de um lado, dormir a noite inteira do decúbito lateral, direito, vai pressionar mais um lado do que o outro, né? E normalmente a pessoa tem uma predisposição a dormir sempre de um lado ou de outro, né? Uhum. E qual que é o segredo para conseguir dormir de frente, né? Porque a gente acaba, eu mesma, quando fiz minha cirurgia, eu acabava me virando no meio da noite, eu acordava e estava em cima, né? Não era para estar em cima dos peitos, era para estar retinho. Isso é uma coisa que eu discuto muito com meus pacientes aqui, a gente conversa bastante. Infelizmente, o que eu oriento, infelizmente mesmo, é a cautela, é cuidar bem disso, porque alguns casos eu comecei a passar alguns remédios para ajudar o sono, que o paciente falava isso, não estou dormindo, não sou acostumado a dormir de barriga para cima, passei remédio, o paciente falou isso, eu acordei no dia seguinte, meu sono foi maravilhoso de bruço. Falei, nossa, pior, né? Que em alguns casos o paciente, pelo menos, se ele não tiver com algum remédio, o sono ainda não está um sono muito profundo, ele ainda acorda, percebe alguma coisa. Agora, teve alguns casos que o paciente, eu passava alguns remedinhos para dormir aí, para melhorar o sono, o paciente me relatava no dia seguinte, ô Winston, acho que vai dar algum problema na minha mama. Por quê? Dormi de bruço. Acordei e estava de bruço. E quando acordei, já era de manhã, não sei qual horário que eu virei e como que eu estava. Então, o que eu sempre oriento meu paciente é cuidar mesmo. E muitas vezes que eu oriento, tem um travesseiro em forma triangular que fique mais inclinado, que dificulta um pouquinho que o paciente fique de bruço nessa posição, né? Então, eu oriento isso muitas vezes. E o travesseiro também embaixo do joelho, para que também ajuda a dificultar que o paciente não fique de bruço, né? Porque se ele for ficar de bruço com o travesseiro triangular e essa dobra, vamos dizer assim, seus travesseiros embaixo do joelho, ele vai ficar numa posição bem desconfortável, se por acaso acontecer dele virar. Sim, vai acabar acordando também, né? É. Por causa do desconforto. Ou o negócio, então, é amarrar, né, a pessoa de frente, assim. Uma possibilidade. Daí não tem problema de virar. Obrigada, doutor. A próxima pergunta é: eu tenho tireoide de Hashimoto. Eu não sei se estou pronunciando da maneira certa. E quero colocar prótese de silicone, mas já li que é contraindicado por ser uma doença autoimune. Realmente não posso colocar silicone?
O que que eu faço nesses casos, Omar? Pacientes com tireoidite de Hashimoto, hipertireoidismo ou até outras doenças não relacionadas à tireoide. Exemplo, hoje eu tive uma paciente que ela relatou que já teve um, um acidente vascular, coisa do tipo. Normalmente, bom, nessa que é um acidente vascular, um AVC, eu não costumo operar porque é um tipo de trombose, mas diabético, hipertenso, eu recomendo que vá ao endócrino. Eu passo um laudo falando sobre a cirurgia, tempo de cirurgia, variado dependendo de cada cirurgia, e que ele me dê um laudo sobre isso. Exemplo, há alguns meses eu operei uma paciente que tinha alteração do gene da protombina. Conversei com alguns colegas anestesistas, conversei com alguns colegas hemato, e ela também já acompanhava com o hemato e trouxe um laudo liberando e orientando o que poderia ser feito para que reduzisse os riscos, ok? Então, eu sempre, um exemplo, tiroidite. Para ser bem sincero, não, se eu pudesse escolher meus pacientes, não escolheria nenhum que tivesse comorbidade. Mas, infelizmente, temos várias comorbidades e que não impedem nossos pacientes assim, né? Eu só peço que eles retornem ao médico especialista que acompanha isso e nos dê o laudo. O especialista vai entender muito melhor do que eu sobre essa tireoidite, se está controlada, como já está acompanhando, se a paciente é uma paciente que tem risco avançado ou não, para, vamos dizer assim, para poder eu estar operando ou eu estar contraindicando essa cirurgia. Ok? Uhum. Obrigada, doutor. A Olicil quer saber o que causa a necrose de mamilo na cirurgia de redução de mamas. É possível perceber durante a cirurgia? Se for refazer, vai necrosar de novo? O que acontece? A vascularização da mama é uma vascularização, vamos dizer assim, bem singular. A gente tem 3 vasos principais. Uma delas é a mamária interna, o torácica interna, igual eles costumam dizer. E muitas das vezes, quando a gente vai fazer uma redução de mama, a gente tem que tirar muito tecido mamário. E, infelizmente, durante essa retirada, acaba que a gente lesiona algumas dessas artérias que suprem a nutrição do mamilo. Outros motivos também que pode acontecer, exemplo, uma mastopexia com uma prótese muito grande. Essa prótese comprime muito a areola, né, durante o processo de edema no pós-operatório. E a compressão acaba que reduz, comprime não só a pele, mas comprime tudo que tem naquele tecido. Pele, gordura, comprime inclusive os vasos que estão ali, né? Então, o que eu sempre tento fazer nessas cirurgias para reduzir isso é não deixar uma mama tão tensa, né? Para não comprimir tanto isso aí no pós-operatório, porque na hora que eu estou operando a mama não está tão inchada, no dia seguinte vai estar muito inchada. E muitas das vezes, quando eu vou fazer uma mama redutora, a gente tem um pedículo inferior, que eles chamam de pedículo de segurança. A gente tenta usar mais pedículos, vamos dizer assim, por onde vem mais circulação, para tentar suprir melhor essa areola. Mas é muito difícil da gente ver logo durante a cirurgia. Muitas vezes a gente vê logo após a cirurgia. Algumas horas após a cirurgia a gente consegue perceber. Mas durante a cirurgia em si é um pouco difícil, né? A gente espera isso em algumas mamas que eu tenho que tirar muita mama, daí eu já espero que possa acontecer. Tomo algumas cautelas para que isso não aconteça. Uhum. Obrigada, doutor. A Manu quer saber, uma rinoplastia secundária para mexer na ponta do nariz, deixa de ter uma aparência mais natural? Não. O que eu digo quanto à rinoplastia? Não é uma área que eu trabalho muito hoje, eu sou mais focado em contorno corporal, mas o que a gente tem hoje, que a gente acompanha em congressos, tem vários colegas aqui que fazem nariz frequentemente, assim como eu faço mama e abdômen mais constante, que a gente vê muitos bons resultados quanto a isso, sabe? Eu sempre digo que meu paciente vai depender muito do profissional e dos cuidados do pós também. Que tem muitos médicos bons que vão fazer resultados que vão ficar muito natural, muito bacana, mesmo sendo primária, secundária. Isso aí, vamos dizer assim, eu acho que não vai mudar em nada. Uhum. Esse negócio dos cirurgiões irem mais para uma parte de contorno corporal, outros ir para a parte da face, é muito melhor, né? Porque daí o cirurgião que faz contorno corporal, ele realmente é especialista e perfeito naquilo. E o que faz o nariz é perfeito no nariz, não tem erro, né? O que eu tento passar para os meus pacientes, muitas vezes que eles sentam aqui, eu já fiz nariz, assim, no passado, hoje em dia, igual você falou, a gente acaba direcionando mais para algumas áreas. O que eu sempre digo disso aí é que acaba que a gente se torna melhor no que a gente faz com mais frequência, né? A gente sempre está melhorando naquilo ali. Então, acaba que a gente vai direcionando muito, igual eu
costumo fazer muita mama, lipo, abdômen, essa parte em comum. E, querendo ou não, você vai se aperfeiçoando mais, a experiência disso aí vai melhorando muito. Assim como eu digo, quem faz nariz constantemente, diariamente, ele consegue ter um resultado e a curva de aprendizado melhor nisso aí, entendeu? É um dos motivos que hoje eu não faço nariz. Uhum. Eu fiz agora também, pelo que eu não sabia que tinha alguns profissionais que iam mais pro lado do contorno corporal e outros que iam mais pra parte da face, né? E eu percebi isso nas lives agora, e acho que as meninas também não imaginavam, sabe? Porque se eu tô aqui com o Instagram de cirurgia plástica e eu não sabia, imagine as outras pessoas que são leigas, né? E assim, fica muito mais fácil escolher um profissional, eu acho, pelo menos, Sem dúvida. né? Acho, e essa questão que você está dizendo é verdade, não é incomum ver isso, porque muita gente liga aqui para tentar marcar, às vezes consulta para nariz, aí até a nossa enfermeira responsável pela agenda já avisa, ele não trabalha com nariz ou coisa do tipo, né? A gente indica outro colega, já faz a agendamento direto para outro colega. Mas é igual você falou aí, Mari, o que acontece? Isso também é uma coisa muito recente. Alguns profissionais mais antigos, ainda existem profissionais jovens que fazem de todas as cirurgias, nariz, face, tudo isso, mas a maioria dos antigos não tinha muito esse direcionamento. Eles realmente faziam cirurgias de lipo, abdômen, nariz, face, pálpebra e tudo mais, né? Hoje em dia que já está uma coisa muito mais direcionada nos tempos recentes, de tipo, igual você falou, contorno corporal. Agora tem os ex-obesos, né? Que são os pós-bariátricas. Tem cirurgia crânio-facial. Já está bem direcionado tudo isso, sabe? Tem uma tendência que eu acho que tem caminhado muito para aumentar isso aí, desses profissionais que estão em cada área. Uhum. E vai ficando cada vez mais perfeito. Eu também penso assim. Obrigada, doutor. A Paula Luiza quer saber. Tenho silicone e minha prótese desceu muito, até marquei novamente cirurgia para retirada de pele. Só que estou com medo que aconteça novamente. A pele não aguenta a prótese? O que você indicaria, doutor? Em alguns casos como esse, tem vários poréns que a gente tem que avaliar no paciente. Às vezes é uma prótese grande e, igual eu disse anteriormente, toda vez que a prótese for grande, vai pesar muito e sempre vai descer mais rápido, né? Uma paciente dessas tivesse no consultório, o que eu orientaria? Wilson, a prótese realmente é um pouco maior, mas eu gosto de uma mama maior e mais marcada. O que eu orientaria? Que a gente usasse ou uma prótese de poliuretano, se fosse no plano subglandular, ou que a gente colocasse submuscular para tentar reduzir essa queda disso aí, né? Só que para isso também a gente tem que avaliar a qualidade do músculo, porque às vezes o músculo, com esse passar do tempo, já está um pouquinho aí esgaçado, está muito fininho e não vai aguentar essa prótese, né? Uhum. E quando que o músculo geralmente fica mais fininha com a idade? Ou é porque antigamente colocou uma prótese muito grande? Não só nessa questão na dela que não Uhum. tem, mas no geral. O que eu vejo é muito comum às vezes acontecer. O paciente que está com a prótese em cima do músculo a longa data e vem para tentar mudar. Essa pressão da prótese a longa data em cima do músculo peitoral costuma deixar o músculo um pouco mais fino já. Apesar do músculo da mulher já ser um músculo mais fininho, um pouco hipodesenvolvido, né? E às vezes fica um pouco mais fino. Ou até mesmo que na primeira cirurgia, por algum motivo, tenha rompido alguma parte muscular e tudo isso, né? Uhum. E mais uma questão, entrando na parte do músculo, quando a pessoa malha, ajuda a prótese a ficar mais tempo no lugar? Ajuda a fortalecer o músculo de alguma maneira? O que eu recomendo para os meus pacientes quanto a isso? A hipertrofia do músculo vai ajudar um pouquinho, se estiver muito rígido mesmo, mais denso. Só que também tem um risco de ficar um músculo muito contraído e normalmente essas pacientes, por exemplo, fisiculturistas, de alguma contração do músculo, se a prótese estiver embaixo do músculo, dela movimentar muito, né? E isso, muitas vezes, nossos pacientes não ficam satisfeitos. Não, isso, sem querer, eu contraí um pouco o peitoral e uma prótese movimentou. E às vezes a paciente não gosta disso. Então, o que eu digo? Tem as vantagens e tem as desvantagens de ter um músculo muito hipertrofiado. Se for uma prótese muito grande, vai ajudar um pouquinho a manter aí, porque o músculo vai ficar um pouquinho mais forte para segurar essa prótese maior, né? E se for, vamos dizer assim, uma prótese pequena, eu não oriento meu paciente que altere nada de atividade física para tentar manter isso. Uhum. Então, quanto mais forte o músculo, mais a prótese se mexe.
Sem dúvida. Ah, então é bom saber, porque a minha é assim, eu percebi umas lives eu falando assim, mexia o braço, de repente vinha um pouco mais pra cá, e eu não sabia por que era, sabe? Eu sabia que era porque era por baixo do músculo, mas não porque o músculo é forte. Então, Tem é duas bom coisas que também. alteram nisso aí. Tanto a tensão do músculo que a gente vai ter, né? Se for um músculo muito, vamos dizer assim, muito hipertrófico, como o tanto de músculo que vai cobrir a prótese. Exemplo, eu uso muito dual plane, que é uma técnica que fica uma parte da prótese sem estar exposta e uma completamente exposta, né? Já a outra técnica que tampa a prótese toda, o músculo tampa completa a prótese. Então tem um risco maior dela movimentar essa prótese, entendeu? Quando normalmente é reto muscular completo, tem uma chance um pouquinho maior dessa prótese estar movimentando, conforme a contração. O dual plane também movimenta um pouco. Tem vários pacientes que me queixam que é isso. Dependendo do movimento que eu faço com o braço, minha prótese está movimentando, igual você está queixando. Mesmo sem ser fisioculturista ou coisa do tipo. Uhum. Eu até percebo que tem um desconforto, aqueles exercícios que a gente tem que erguer o braço, assim. Eu não gosto de fazer porque dá uma sensação muito ruim da prótese ali, sabe? Parece que ela vai sair. Vocês percebem ela movimentar. Várias pacientes falam isso para nós. Tem a impressão que a prótese movimenta, dependendo do movimento que eu faço. Só que realmente, como ela está embaixo do músculo peitoral, dependendo da movimentação, realmente ela tem uma movimentação, vamos dizer assim, considerável, que o paciente se incomoda. Uhum. Mais um ponto Obrigada. negativo de estar embaixo do músculo. Oi, doutor, eu não ouvi que eu... Desculpa. Mais um ponto negativo dela estar embaixo do músculo. Mas tem os É, positivos. tem vários positivos. A minha não caiu ainda, graças a Deus. O que eu costumo dizer, dura É, muito mais tempo. eu tenho 7 anos, então vale a pena, eu acho, pelo menos. Sempre falo para as meninas. Também acho. É, a Bruna Marcela falou: sou nova e fui orientada a fazer cirurgia em T, mas não gostaria da cicatriz. Teria outra forma de tirar pele sem ficar com a cicatriz em T? A mastopexia tem várias técnicas, né? Ela tem a cicatriz periareolar, tem a cicatriz só vertical, tem a em L e tem a em T. A questão que eu sempre digo aos meus pacientes é se eu vou conseguir tratar corretamente esse tanto de pele que tem que ser retirado, com a cicatriz às vezes um pouco menor. Se for uma pitose discreta, o excesso de pele for pequeno, a gente até consegue tratar às vezes com a cicatriz periareolar, que seria só em volta da areola, ou uma cicatriz em L, ou só na vertical mesmo, né? Mas alguns casos, igual ela, dependendo da situação, quando ela examinou com um colega, provavelmente ele achou que não conseguiria tirar, por isso que indicou em T, né? Uhum. Obrigada, doutor. A Luma quer saber: fiz cirurgia de diástase há 2 anos. Depois engravidei. Posso fazer abdominoplastia e mini lipo sem medo? O que é mini lipo? O que eu digo para meus pacientes, eu não conheço mini lipo. O que eu digo tem lipos maiores e lipos menores, né? Eles dizem que lipo mini, igual aqui em Belo Horizonte, tem alguns casos que o pessoal fala que faz mini lipo dentro de consultório. Não costumo fazer isso. Todas as minhas lipos são dentro do bloco, que pode acontecer de uma paciente ter um tecido adiposo menor e eu fazer uma lipo menor, uma lipo de meia hora, 40 minutos, pequenas gorduras localizadas. Mas não deixa de ser uma lipoaspiração, só é pequena, né? E por ela já ter feito a diástase e já ter, vamos dizer assim, operado uma vez e vai operar novamente, não tem problema nenhum. Seria uma lipo secundária, para nós é um pouquinho mais difícil, algumas vezes, porque causam umas fibroses, algumas cicatrizes ali embaixo, só que para isso a gente tem hoje, tipo, vibrolipo e alguns aparelhos que nos ajudam nessas situações. Uhum. E até fazer em consultório é perigoso clipe em consultório, né? Tem alguns colegas que usam, eu não costumo fazer isso. Normalmente, minha lipo, meu paciente vai estar anestesiado por um anestesista, anestesia venosa, e eu vou estar fazendo a minha parte cirúrgica, vamos dizer assim, com a segurança de um carrinho de anestesia e tudo isso, sabe? Normalmente, o que eu faço aqui no consultório, a gente tem até uma sala de procedimento, são procedimentos que a gente consegue fazer só com anestesia local, que seria tipo cicatriz ou coisas menores. Não digo que está errado quem faz isso, porque realmente, como você falou, tem pessoas que fazem isso no consultório, mas não é o que eu costumo recomendar para os meus É mais pacientes. seguro que no hospital, né? Sim. Obrigada, doutor. Gostaria de saber como ter o corpo da Kim Kardashian. O que ela fez para ter aquele quadril? Engorda lipo e enxerta no bumbum e quadril? Engorda novamente lipo e enxerta nessa região?
Qual a explicação para aquele corpo? Ou é bioplastia? Ó, o que eu digo, igual Mandinho, uma das coisas que você me falou que, vamos dizer assim, tem um certo receio de dizer meu paciente engorda para a gente tirar a gordura e colocar em outro lugar, né? O que é ruim que muitas vezes quando você engorda, não engorda só aonde eu quero limpar, engorda a coxa, engorda braço. Tudo bem, se você vai limpar a barriga, vamos ter um resultado legal, uma gordura melhor para colocar em outros lugares, para preencher quadril, bumbum e tudo isso. No entanto, vai ficar a cinturinha fina e as coxas às vezes vão continuar grossas. E quanto a enxertar gordura em quadril, não recomendo muitas vezes enxertar muito aos meus pacientes. Porque com o passar do tempo, essa gordura sempre desce. É igual o bumbum com muita gordura, vai dar celulite, vai descer a gordura, vai cair, tem tudo isso, né? Então, eu sempre digo que a gente coloca gordura no quadril, algumas coisas, que não coloque muito. Tipo, eu vou injetar 400 ml de gordura em cada bumbum. Ok, são 400 ml de gordura. Se não absorver nada, em breve vai descer. Assim como 400 ml de gordura no quadril. Talvez desça. Já tive pacientes que a gordura no quadril, para preencher alguns buraquinhos, desceram. Infelizmente, aquela gordura foi lá para baixo, lá próximo à bananinha. Aí, vamos dizer assim, tratamos um problema e dei outro. Daí tinha 2 bananinhas no caso para tirar. Interessante isso. Então, não é bom injetar muita gordura na depressão trocantérica? Não digo que não é bom, vamos dizer assim, que eu não costumo injetar. Conheço vários profissionais que injetam a livre demanda, né? Só que, igual eu digo, muita gordura, do mesmo jeito que no bumbum pode dar celulite, no quadril vai dar celulite, e essa gordura muitas vezes, não digo que é rápido, mas no futuro ela vai descer. E aí pode preencher outros locais, essa gordura não vai ficar sempre ali. Quando a depressão é uma depressão trocantérica discreta ou coisas do tipo, eu acho que é legal a gente preencher para não ter aquele buraquinho, né? Então, eu acho que vale a pena. Agora, em alguns casos, o paciente, além de pedir para preencher a depressão, ela quer ter um pouquinho de quadril. Nesses casos, onde é para dar quadril, eu não recomendo. Porque eu digo para o meu paciente que quadril, a gente, vamos dizer assim, além da própria estrutura óssea, tudo isso, não é só gordura. Interessante. Obrigada, doutor. Eu vou aqui na live. Quanto tempo após parar de amamentar pode colocar silicone? 6 meses. 6 meses? 6 meses. A Sabrina Carreiras perguntou: estrias vermelhas, qual o tratamento? Tem vários tratamentos, tem laser hoje, tem vários tratamentos, vamos dizer assim, não invasivos. O que eu digo, infelizmente, que eu vejo nas minhas pacientes, que a gente vê muito aqui, é que eles não, infelizmente, eles reduzem um pouco, mas não vão sumir essas estrias. É um dos motivos que eu oriento sempre hidratar muito. Ele só vai adiantar, vai reduzir um pouco essas estrias, mas vão ter ainda. E o que vai mudar é que ele vai ficar um pouquinho branco mais rápido. Quando ficar branco, não vai ficar tão evidente. Infelizmente, quando está vermelho, numa paciente de pele clara, fica bem feio, vamos dizer assim, não fica muito estético. E o que eu recomendo muitas vezes para minha paciente, ou é o laser ou a pigmentação. A parte de laser, essa parte toda é um pouco mais caro, e a pigmentação, eu digo que a gente tem conseguido, essa camuflagem que eles falam, o paciente consegue um resultado temporário e com um preço, às vezes, um pouco mais acessível. E o doutor, quando falou ali do submuscular que dá menos estria, ou subglandular que dá mais estria, eu percebo que até tem amigas que colocaram 250, 280, 300 subglandular e o peito encheu, explodiu de estria, assim. E não teve como recuperar, né? Porque sempre fica como o doutor disse, né? É o que eu digo muitas vezes, é uma pergunta que é muito comum aqui no consultório. Doutor, como que eu trato essas estrias? Na verdade, eu não gosto de dizer tratar, porque quando eu vou tratar, eu vou resolver esse problema. E não, igual você falou também, não vai sumir as estrias. Pode ser que melhore um pouquinho, adiante esse processo, que ela fique branca logo, da cor mais próxima à pele, porque no começo ela fica muito vermelha, mas vai continuar tendo a estria. Infelizmente, o jeito de tratar a estria seria esse laser, que ele muda um pouquinho, altera um pouquinho, deixa mais próxima a coloração da pele, ou a pigmentação. Só que, na verdade, o que eu digo da pigmentação, que é como se fosse uma tatuagem, a camuflagem, ela não trata, né? Ela camufla, mas a estria está lá. A qualidade da pele com estrias ainda continua ali. Então, uma pele com estrias, ela vai ter mais tendência a cair a prótese, cair a pele? É uma pele muito mais fina, realmente. É uma pele muito mais... Então,
muito mais As frágil. meninas hidratar muito, né? É o segredo. É um dos motivos que eu bato muito na tecla disso aí. As pacientes que operaram com a gente ou que vão operar sabem disso, que eu falo muito, até meio pragmático e meio chato, sobre essa parte de hidratar. E até mesmo por longa data, principalmente quando é retromuscular, porque a prótese, até ela chegar ao ponto, muitas vezes a paciente passa um pouquinho, a pele já está melhor com 2, 3 meses e para. Às vezes aparecem as estrias um pouco mais tardio. Já tive casos disso. Eu lembro que teve aqui na página uma menina, depois de 1 ano apareceu estria. Então, tipo, tem que cuidar. Tem que cuidar. Obrigada, doutor. Próxima pergunta. Por que as cicatrizes de prótese de mama ficam visíveis? Ó, vou ser bem sincero, eu acho muito relativo isso. As cicatrizes nossas que a gente tem feito reto muscular e no sulco inframamário, tem ficado muito pequenininho, uma linha discreta e muitas vezes fica escondido na própria dobra, no próprio sulco mamário. Acho muito, vamos dizer assim, muito suave. Falar que a cicatriz vai desaparecer, eu sempre digo para o meu paciente também que não vai, o que eu espero é que fique uma linha muito discreta, né? E temos resultados, eu acho, muito legais aqui quanto à prótese de mama. Foi uma das cicatrizes que eu tenho mais gostado. Tenho um certo medo de cicatriz periareolar, de colocar prótese por isso, porque pode acontecer um exemplo, assim como no submamário, quanto periareolar, de evoluir para um aqueloide. E é um pouco difícil de esconder um aqueloide até que a gente faça o tratamento na areola, né? Uhum. E já que a gente entrou nessa parte de cicatriz, quais seriam as dicas que o doutor dá para uma cicatrização perfeita? O que fazer no pós? Tem O que não fazer? tem vários quesitos aí que a gente faz. Uma das coisas que eu comecei a usar aí nos últimos tempos é a cola. Todos os meus pacientes eu passo cola, que eu acho que melhora muito o resultado da cicatriz. Outra coisa que eu sempre oriento, eu passo para meus pacientes no pós-operatório, é um hábito aqui nosso da clínica, uma rifocina para tentar secar o mais rápido, porque às vezes a cicatriz fica um pouco úmida devido aos curativos e tudo isso mais. Manter sempre limpa e seca. E o mais breve possível, quando ela estiver cicatrizada, a gente começar com algumas, vamos dizer assim, algumas pomadinhas, algumas medicações que melhoram essa cicatrização. Gosto muito do Quelocote, que é uma pomada muito boa. Infelizmente é um pouquinho caro, mas acho a melhor de todas. Também tem fita de silicone, que ajuda muito. Gosto muito desses, vamos dizer assim, costumo optar por isso. Fita de silicone, pomada e manter a cicatriz, vamos dizer assim, seca e cicatrizar o mais rápido possível. Uhum. É melhor gastar um pouquinho mais para cuidar, né, com esses produtos do que mais tarde ter que refazer, né? E daí ter que realmente gastar mais ainda, né, em cuidados. Sem dúvida. Acaba ficando mais caro no futuro. Obrigada, doutor. É, A drenagem no pré-operatório é uma boa opção? Nos meus pacientes, dependendo da cirurgia, eu até não, vamos dizer assim, não considero obrigatório, tipo prótese de mama ou masto. Nesses casos, eu oriento que o paciente faça com alguém que saiba de verdade, que eu tenho um certo medo dessa massagem em cima da cicatriz, ou de deslocar a prótese, ou coisa do tipo, que eu costumo recomendar que comece no 4º dia de pós-operatório. Agora, na lipo e no abdômen, todos os meus pacientes eu digo que é obrigatório, no 4º dia que a gente comece. Uhum. Doutor, ali era do pré-operatório. Se o doutor recomenda do pré. Ah, do pré? Desculpa, eu Mas imaginei do do pós tem pós. também. No Desculpa que eu pré, cortei aqui. no pré, o que eu recomendo? Em alguns casos eu acho que vale a pena, sem dúvida. Melhora a drenagem, tudo isso. Em alguns outros casos, igual eu tô falando em mama, for fazer uma mastopexia, não oriento, ok? Ah, isso, vou fazer mastopexia com prótese. Acho que não vai alterar tanto. Ah, mas melhora um pouquinho a drenagem, tudo isso. Sim, mas eu acho que ainda é pouco e uma das preocupações que eu tenho não é só a drenagem numa mastopexia no pós. O que eu me preocuparia mais é numa evolução legal do formato, da cicatrização, da areola, ou de um sofrimento, igual a gente comentou, de uma necrose de areola e coisas afins. Uhum. Obrigada, doutor. A Rafa Pinheiro, ela mora fora do país. Ela quer saber quanto tempo após a cirurgia de abdominoplastia e mama ela pode sair do país. A gente opera bastante paciente de fora, aqui em BH, né? O que eu sempre recomendo meus pacientes? Que fiquem aqui, dependendo da cirurgia, tipo igual abdômen, lipo, masto, essas que a gente é mais comum de fazer, de no mínimo 30 a 45 dias. Dependendo, vamos dizer assim, da evolução do paciente. Por que da evolução isso?
Há uma lipo que deu muito seroma, demorou muito a cicatrizar devido àquela drenagem, tudo aquilo. Então, às vezes, eu peço que ela fique um pouquinho mais. Isso foi uma lipo tranquila, uma paciente mais magra, com pouca gordura, e evoluiu muito bem. Eu costumo liberar até com 30 dias, já teve paciente nosso que a gente liberou e depois a gente acompanha por videoconferência, coisas do tipo. Ainda mais agora que a gente está liberado para isso. Uhum. Obrigada, doutor. Mastopexia prótese, fica legal? Eu tenho gostado muito dos resultados. Até digo para minhas pacientes que eu sou uma das cirurgias que eu mais gosto de fazer e a gente tem tido muito bom resultado nisso aí. Uhum. A Thaís perguntou, quais os riscos de embolia e trombose na cirurgia de prótese de mama? Todas as cirurgias temos riscos, né? Tanto uma prótese, que a gente demora aí 1 hora para fazer, quanto uma lipo maior. No entanto, quanto menor o tempo cirúrgico, o risco de trombose é um pouco menor, né? Vai reduzindo conforme as cirurgias estiverem sendo mais rápidas ou menores o tempo. A cirurgia, quando é relacionada à lipo, tem um risco ainda um pouquinho maior, porque a gente movimenta muita gordura, né? Então também tem isso aí. Então, o que eu digo? O risco de embolia existe numa prótese, falo isso para todas as nossas pacientes que estão aqui, só que a gente toma alguns cuidados para que reduza isso aí, tipo fazer uma cirurgia, vamos dizer assim, tranquila, com a paciente usando meias de compressão, aquelas meias de antitrombose, passo o anticoagulante um dia antes e passo nos dias pós. A meia de compressão eu peço que use de pelo menos 30 dias, uma das coisas que nossas pacientes às vezes reclamam muito, 30 dias no pós, com aquela meia branca, não muito bonita. E eu estimulo, uma das coisas que eu digo é para estimular muito a movimentação, né? Que reduz essa chance. Mas risco existe, é um risco menor em relação a outras cirurgias, devido a ter um tempo mais curto, mas existe. Uhum. Eu lembro que um outro cirurgião plástico comentou aqui que teve uma paciente que o marido dela deixava os remédios longe dela, para ela ir até lá pegar os remédios para poder se movimentar, sabe? Para não querer, porque as pessoas fazem cirurgia, elas ficam com medo, né? Eu mesma tinha medo quando fiz a cirurgia, sabe? De me movimentar. E é o errado, né? Movimentar um pouquinho. O que eu digo para as minhas pacientes, Omar, é que a cirurgia plástica no pós-operatório, o paciente não está doente. Ok? Realmente o organismo está em cicatrização, está um pouco, vamos dizer assim, sofrido devido ao processo inflamatório pós-operatório, mas ela não está doente e não proíbe de caminhar nem nada do tipo. Inclusive, algumas cirurgias que a gente faz, tipo cruroplastia, que é a cirurgia da coxa, eu estimulo a andar mesmo assim. Até o paciente fala isso, mas eu vou andar cheio de ponto na perna? Vai. Se por acaso, vamos dizer assim, eu sempre digo, acontecer de abrir algum ponto ou coisa do tipo, é melhor do que eu pedir para ele ficar 30 dias sem caminhar e eu ter uma embolia. Uhum. E, doutor, me diz uma coisa que agora eu fiquei pensando. É normal a paciente dormir muito no pós-operatório? É por causa dos remédios que são fortes ou é por causa da anestesia? Depende do período do pós, sabe, Mário? É muito comum. Tipo, 3 dias, dormir sem parar, só acordar e dormir de novo. Acordar, toma um remédio, come, toma um banho e dorme. Sabe, tipo... Os nossos pacientes, graças a Deus, eu não passo alguns remédios que dão sono, nada do tipo. E evito de remédios que muitas vezes, igual eu falei, já aconteceu da gente passar remédio para ajudar a dormir, mas daí o paciente acaba usando algumas vezes também durante o dia e fica sonolento, acaba sem andar. Eu até falo para meus pacientes que eu não gosto de passar por isso também, mas é muito raro. Algumas vezes a gente acontece de ver o paciente tipo no pós-operatório, acabou de operar meio-dia e fica um pouquinho sonolento até o final do dia. Mas 3 dias, nossos pacientes não é o costume de acontecer isso, não. É normal. Não. Obrigada, porque essa era uma dúvida minha. Que Mas tem eu alguns dormi 3 remédios, dias, só... eu não senti dor nenhuma e só dormia. Minha mãe até me chacoalhava assim e eu dormia de novo. Mas o que acontece, Mar? Pode acontecer, sem dúvida, e o que muda, que de médico para médico, varia muito a medicação que a gente passa, né, no pós-operatório. E realmente tem alguns remédios que dão muito sono. Exemplo, eu tenho muito sono com relaxante muscular. Dependendo do relaxante muscular que eu tomar, vou ficar, igual você falou, vou dormir um longo período do dia. E tem muito médico que passa doses maiores de relaxante muscular ou até outras medicações tipo anestésico que podem dar um pouquinho de sonolência. Eu não costumo passar isso, esses remédios assim, evitando isso, sabe? Eu durmo até com paracetamol. Tenho sono muito leve. Eu também sofro desse problema. Graças a Deus,
não operei nada ainda, porque se eu tiver que tomar algum remédio desse, eu acho que eu durmo uns 3 dias também. É, a Mimi quer saber, pode ser feito mama antes da abdominoplastia? Pode, sem problema nenhum. Não interfere a ordem, nem nada. Eu tenho como quesito aqui, muitas vezes, quando o paciente vai fazer os dois e vai fracionar, eu oriento sempre fazer primeiro a barriga, se o paciente não se importar disso, né? Mas é uma decisão que a gente toma em conjunto, eu e meu paciente. Uhum. Obrigada, doutor. A Fabiana perguntou se na mini abdominoplastia consegue costurar a ruptura do músculo abdominal. Consegue. A gente consegue. É um pouco mais difícil, porque, vamos dizer assim, a janela, o orifício por onde a gente vai entrar, ter o contato com o músculo reto abdominal, ele vai ficar um pouquinho menor. No reto abdominal eu consigo abrir muito mais, né? Ter uma visão muito melhor aí desse abdômen, né? De ver o reto abdominal. É um pouquinho mais difícil. A gente acaba usando um afastador especial com a luz, uma ótica diferente para ajudar isso, mas a gente consegue. Algumas vezes o paciente ainda pergunta, mas se não vai soltar o umbigo, que não vai ter o corte, como que você amarra? Na verdade, eu não solto o umbigo pelo orifício da pele dele. Eu solto ele do músculo lá embaixo, amarro ele todo e prego ele no lugar antigo. Por isso que não fica cicatriz daí no umbigo pro lado de fora. Até fiz recente isso numa paciente da França, que ela é brasileira e veio para cá e a gente fez isso. Mini abdômen com a correção da diástase. Uhum. Engraçado, né? As brasileiras, mesmo morando fora, elas preferem vir operar aqui no Brasil, né? Porque acho que passa mais confiança, né? Os profissionais são melhores, né? Tem vários motivos, eu acho, disso aí, né? Alguma das coisas que eu digo que aqui, a parte de contorno corporal, eu acho que tem mais opções de profissionais aí dedicados nisso, né? A gente, vamos dizer assim, e outro porém, o corpo da mulher brasileira é um corpo muito, vamos dizer assim, desejado, geralmente, assim, no geral, né? Curvas. Curvas. A Vânia quer saber, se fazer abdominoplastia junto com HD, pode subir as escadas? Porque na minha casa tem muita escada. Depende de quando ela quer subir, vamos dizer assim, né? E qual a frequência. O que eu digo para meus pacientes? Algumas vezes o paciente faz lipo, ou outra cirurgia que seja. Unhas, eu moro numa casa, mas meu quarto fica no segundo piso. Como que eu faço para subir? Vou ficar embaixo? Se puder, melhor. Mas senão, o que eu oriento? Chega, sobe com a ajuda de alguém devagar. Eu sempre digo andando igual criança, um degrau de cada vez. Fica lá a maior parte do tempo e evita de ficar subindo e descendo, né? E, vamos dizer assim, não bloqueio meus pacientes subir escada em momento algum, só não gosto que fique como se fosse caminhar no plano, a mesma coisa de caminhar em uma escada. Uhum. E até para quem coloca a prótese de mama, Normal, deixo tranquilo. Não tenho essa pode subir restrição. escada. Uhum. A Tarcica quer saber, e dormir sentada, pode? Ajuda? O que acontece? Eu acho melhor para os pacientes que consigam, vamos dizer assim, dormir sentado em alguns casos, dependendo da cirurgia, pelo mesmo motivo que a gente estava falando ontem, né? A postura, normalmente no abdômen, a gente deixa o paciente já inclinado, estica muito, ajuda a não forçar essa cicatriz, né? E vamos dizer assim, da questão da prótese, para não correr o risco de lateralizar. Mas o sentado só, vamos dizer assim, explicando melhor, não é o sentado igual a gente está agora aqui, não, no ângulo reto, bem sentado. Eu digo que é um sentado estilo menino novo, né? Aquele mais reclinado, mais tranquilo, no ângulo maior aí do que 90 graus, sabe? Às vezes. Uhum. Então, dormir numa poltrona pode ajudar no pós-operatório? Eu recomendo em alguns pacientes, prefiro igual um abdômen. Às vezes o paciente não tem esse travesseiro triangular, não comprou, não tem travesseiros à vontade para colocar embaixo da perna. Eu recomendo em alguns casos, ok? Ah, isso, mas eu só fiz lipo, vai mudar? Não, pode dormir do jeito que você quiser, quanto à inclinação do corpo. Só não vou pedir para dormir de bruços. A Cleusa quer saber, o doutor lipa bastante para ficar bem chapada? Quero ficar pele e osso e coração batendo. Fazer mastopexia com prótese bem marcada. A gente tem costume limpar, graças a Deus, bastante. Aí a gente tem feito algumas lipos consideráveis, que tem dado alguns resultados legais.
No entanto, eu tenho um limite que eu tenho que respeitar disso aí, né? Não posso tirar toda a gordura do corpo, igual muitas vezes o paciente pede isso, lipa à vontade e deixa só pele, osso e coração batendo. Não posso. Sempre a gente tem que deixar um limite para evitar necroses de pele, né? Que é o que pode acontecer nessas lipos, às vezes, que a gente faz uma lipo um pouco extrema, né? E da mastro bem marcada, a gente consegue, igual eu te falei, colocando às vezes uma prótese maior e tirando um tanto considerável de mama, né? A única coisa que eu não costumo recomendar é quando a lipo é muito grande e a mama, a gente vai arrancar muita pele e eu não costumo fazer junto. A gente fracionar a cirurgia. A Lohane quer saber, é comum na prótese de mama um lado ficar mais alto que o outro? Estou com 1 mês de operada e o lado esquerdo está mais alto. Pode acontecer. É igual eu te disse, muitas vezes demora um pouquinho a chegar, as duas a descerem. Às vezes um músculo é um pouco mais forte do que o outro. Então, às vezes, nem sempre chega junto as duas próteses, né? Então, muitas vezes acontece isso aí. É uma outra, vamos dizer assim, um quesito que eu sempre bato na tecla com meus pacientes, que, como a gente faz muito reto muscular, que não tenha pressa de esperar que fiquem redondo com 15 dias, 1 mês, 40 dias, e que já estejam posicionados completamente conforme a gente espera. Às vezes um lado é mais forte do que o outro, demora um pouquinho mais a descer um músculo do que o outro. A Penso Dias perguntou, abdominoplastia com lipo e enxerto de gordura no bumbum pode ser feito no procedimento? No mesmo procedimento? Isso. Sim. Normalmente eu faço comum, lipo, abdômen e enxerto da gordura. A Rafa Pinheiro perguntou, quanto tempo após uma cirurgia de redução de mama com prótese e abdominoplastia se pode viajar? 3 semanas é suficiente? Viagem de 16 horas? Não recomendo. Essa é aquela que tinha perguntado sobre quanto tempo ela permanece no Brasil, que ela queria fazer com o doutor. Não lembro que país que ela era. Não recomendo. Ainda mais em viagens, igual se for uma paciente de fora, uma viagem de avião, não recomendo que fique, vamos dizer assim, em pouco tempo de cirurgia, que vai ficar tanto tempo no avião aí, entendeu? Os voos mais longos já aumentam um pouco essa chance de trombose. E por estar com tão pouco tempo de cirurgia, eu acho muito arriscado. Não costumo recomendar meus pacientes a isso. Igual eu te falei, no mínimo seriam 30 dias. No mínimo. A Ana Flávia perguntou, faço tratamento dermato com ácido glicólico salicílico no colo e colo, por conta da acne hormonal. Preciso parar antes de pôr prótese e após a colocação, quanto tempo posso retornar ao uso? Esses ácidos, não só o ácido glicólico, como outros também, igual variados, eu recomendo que reduza aí pelo menos de 30 a 60 dias, variando de alguns deles, antes da cirurgia, e que retorne de 30 a 60 dias no pós, que além dele mudar a qualidade da pele, ele também pode alterar um pouquinho, tipo, é muito comum a gente hoje encontrar aqui paciente jovem colocando prótese com ácido retinóico, que é a isotretinoína, né? Eu recomendo que pare alguns dias antes e alguns dias depois, que também pode alterar vários, eles também alteram o processo de cicatrização, né? Então, não vai mudar só a pele, mas também pode alterar essa cicatrização nossa. Doutor, a gente tem 1 minuto e 21 de live. Eu tenho que terminar para salvar. O doutor quer continuar a live ou a gente continua no outro dia? O que é melhor para o doutor? Você que escolhe. Estou à disposição hoje. Acabei o consultório, estou aqui por isso aí. Se tiver então vamos continuar hoje. Eu vou salvar aqui a live, tá bom? A gente já volta, gente. Entrem aí.